Olá pessoal, eu sou a Isabela. E eu sou o Caleb. Nós somos do aluno do 5º ano da Escola Frigian SESI de Nova Friburgo. Hoje estamos aqui com o professor de matemática, Francis Borges, e vamos bater um papo bem legal. Seja bem-vindo, Francis. Não, eu agradeço o convite. É muito lindo ver essas duas crianças. A gente pode dizer que são pequenos adultos em forma miniatura, mas eu estou muito encantado com esse convite e estou muito feliz de poder falar um pouco da minha experiência e do livro para vocês, porque o objetivo do livro foi justamente esse: ajudar futuros professores em relação ao conteúdo de matemática e como motivar os seus alunos em sala de aula. Então, tendo vocês dois aqui com a gente, batendo esse papo, querendo saber, isso muito me anima. Nós do 5º ano ficamos muito curiosos com o seu trabalho na escola, e eu e a Isabela ficamos como representante da nossa turma para saber um pouco mais sobre suas experiências com matemática. Como você decidiu que você queria ser professor e por que você escolheu a matemática? Bom, vamos lá. Em relação à matemática e livro, vou botar aqui para vocês verem também, a ideia é o seguinte: eu nunca fui muito bom em português. E aí eu percebi que eu tinha facilidade com história e também com matemática. E eu fui gostando. Quem fez eu gostar de matemática foi uma professora de matemática. Inclusive no livro eu faço questão de colocar o nome dela, que é a professora Carla Lanza. Tá? Com poucos recursos ela fazia sua aula ser sublime, algo que eu gostava muito de participar. Quando criança você se imaginava professor? Olha, que quando criança, acho que toda criança tem aquele desejo de ser bombeiro, de ser astronauta, e eu era muito criativo, gostava muito de montar meus brinquedos. Minha mãe brigava comigo, porque assim que ela comprava um brinquedo, eu tinha o prazer de desmontar o brinquedo e ver o que mais funcionava dentro. Então, meus pais achavam que eu era ser engenheiro, e eu também pensei nessa ideia de ser engenheiro. Mas com o tempo, depois, lá para os 13, 14 anos, eu vi que eu tinha facilidade em ensinar algo para uma pessoa, seja história, seja matemática, português. Aí, de certa forma, eu percebi que eu me dava bem nessa área. Então, eu segui a área de matemática. A pergunta que já foi auto-respondida, né, que qual era a profissão de infância, que você já falou, mas então eu faço quiser. E hoje você se vê em outra profissão que não seja professor? Olha, infelizmente no nosso país, eu sei que vocês são crianças, né? Mas a gente tem que falar, a gente se preocupa muito com o futuro. E a gente sabe que infelizmente a nossa profissão ela não é muito bem vista por nossos políticos, nossos governantes. Então, assim, houve esses momentos em que a gente realmente se repensa em relação à família, em relação ao financeiro, em mudar. Mas eu acho que, independente do financeiro, a gente tem que fazer algo que gosta. Vocês são crianças e tem coisas que vocês gostam de fazer no seu dia a dia que vocês não abrem mão. Então, o tio Francis não abre mão de ser um professor, mesmo sabendo que ele poderia fazer outra profissão. Acho que outra profissão que eu seria engenheiro, mas eu estou muito bem onde eu estou. E você tem uma ideia assim, de quanto tempo que você dá aula? Olha, eu comecei a dar aula em 2000. Acho que pode ser um bicho de 7 cabeças para muita gente, né? O que você faz para que suas aulas sejam mais leves e os alunos percam esse medo de matemática? Assim? Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, tive que pareça, né? Mas eu sempre me coloco no lugar do aluno. Eu acho que esse que é o principal papel. Então eu vou começar um conteúdo novo. Falo assim, gente, foi muito difícil quando eu tinha a idade de vocês. Tive muita dificuldade nesse conteúdo, mas calma, a gente vai fazer junto. E é muito importante você contextualizar a matemática para o seu aluno. Quando eu falo contextualizar, é você colocar dentro do contexto desse aluno. Então, o seu aluno, sei lá, 10 anos atrás, eu tinha Brad Pitt, deixa aqui, muito bots, né? Então, é até bom ter esses erros de gravação. Antigamente, nós tínhamos o tal do Brad Pitt, que é um cara que era lindo. Cada ano muda, hoje são os coreanos, né? Mas, de modo geral, quando você pega o conteúdo da sua aula e você consegue atingir o aluno, e ele sente que esse paralelo tem a ver com o dia a dia dele, um exemplo, conteúdo de função, para não sei o que é função. Mas você entende que se eu colocar esse conteúdo na sua rotina do dia a dia, vai ficar mais fácil para você entender quando eu fizer os exemplos? Então isso é uma coisa que ajuda muito a você no processo de ensino-aprendizagem. Então, para fazer a aula ficar divertida, eu tenho que cativar esse aluno para a minha aula e fazer com que ele se sinta à vontade ali dentro. À vontade ao ponto de querer perguntar, de querer falar suas dificuldades, o que de certa forma ele sente assim, não sei, o tal do bicho de 7 cabeças. E ele vai falar assim, Francis, você me ajuda? Esse me ajuda é muito importante, porque ele quebra todas as dificuldades, todo aquele preconceito que ele tinha e fala, não, o professor vai me ajudar.
e a gente consegue alcançar e ajudar esse aluno. Concordo, porque você ensinar assim é uma coisa muito importante, né, que a gente sabe. Mas, mudando um pouco de assunto, a gente ficou sabendo que você escreveu um livro sobre jogos matemáticos, é verdade? Isso, o livro está até aqui, né? Para uma pessoa que não gostava de português, para uma pessoa que tinha medo de escrita, esse livro para mim é como se você tivesse que escrever alguma coisa de matemática. Então, esse livro também, de certa forma, para mim é um reconhecimento pelo esforço da minha mãe, apesar de ela ser muito brava, me cobrar muita coisa. Todo professor, pai e mãe, quando cobrar algo de vocês, é porque realmente se importa com vocês. Então, esse livro eu cheguei até a dedicar à minha mãe. Mas eu não imaginei nunca escrever um livro. Mas depois que eu entrei na Fijan, SESI, eu vi quanto era importante registrar. O Francis não tinha uma foto, nada antes de entrar no SESI. Depois da pandemia, depois de entrar no SESI, eu percebi quanto é importante registrar. E para esse registro alcançar mais vidas, nada melhor que o livro. E essa foi a ideia do livro, para ajudar outros professores. E gostaria antes rapidinho de saber quando que o livro foi lançado? O livro foi lançado em março de 2024, mas eu escrevi esse livro em 2022. Demora um pouquinho pelo processo. Então, o próximo livro que eu estou escrevendo, a minha ideia é ser do quarto, quinto ano, sexto, sétimo, oitavo, para conseguir ajudar crianças como vocês e professores também. Vai ser lançado em 2026. Um pouco antes. Eu vou ter a hora vaga que eu tiver durante a semana e as minhas férias vai ser quando eu vou dedicar ao livro. E é isso, agora é a Isabela. O que significa todos esses bottoms que você tem aqui? Então, o bottom é uma maneira de incentivar, como foi a sua pergunta, e uma maneira também de falar da proposta da escola, do que eu estou vivenciando, do que eu posso mostrar. Então, cada bottom aqui, ele representa uma história particular e uma história externa, que me faz ser o professor Francis de hoje. Então, eu vou ter bottom na faculdade, eu estudei, que às vezes o aluno pergunta, como é que foi a sua faculdade? Então, é muito importante na nossa vida, onde também nós nos dedicamos ao estudo. Então, o tio Francis é um professor que ele é hoje porque ele teve excelentes professores. Tem muitos bottoms aqui que está relacionado à robótica, que é umas coisas que eu atuo hoje. Nós acreditamos que a robótica, e sabemos que é comprovado cientificamente, que a robótica potencializa o aprendizado do aluno. Nós somos uma escola que tem esse olhar para o futuro. Se você olhar um pouco mais aqui, vai ter coisas pessoais. Então, você vai ter o bottom no meu canal no YouTube, onde as pessoas até utilizam para estudar no processo seletivo, para estar estudando com a gente. Então, é muito legal isso, porque tem aluno que me encontra e fala assim, poxa, Francis, eu estou aqui no SESI, e não só de Nova Friburgo, de outros lugares, que assim, cara, eu consegui passar na prova porque você me ajudou, porque eu vi seus vídeos. Então, quando eu faço um vídeo, eu faço pensando nesse aluno, eu me coloco no lugar dele, porque eu não tinha muito acesso a muita coisa. Então, o estudo me possibilitou isso, tá? Então, os bottoms, na verdade, é para isso. É para motivar. Temos o Tucanos, temos a equipe Titãs da Serra, que é aqui da escola também, ensino fundamental. Então, isso é para motivar. Temos o Math Engines, que é um projeto de matemática. Então, quando eu vou no lugar e a pessoa me pergunta, Isabela, ela abre possibilidade para eu poder falar um pouquinho. Esse é o objetivo. Não é para apresentar, olha, tem tanto bottom, parece medalha. Não, é pelo contrário. São cartões de visita. Da mesma forma que o sorriso lindo de vocês, cadê? Tá vendo? É um cartão de visita para a pessoa se sentir bem, estar perto de vocês assim como eu estou aqui. Agora, voltando um pouquinho para o assunto, quem seria a Solimar Silva? Solimar Silva. Solimar Silva foi minha professora Que legal. de inglês. Aí você fala, meu Deus, uma professora de inglês? Tem coisa em inglês? Não. Mas a Solimar Silva, ela é uma professora que ela acredita nos seus alunos. Então, uma vez, eu até escrevi isso no livro, ela me fez levar um saxofone para a sala de aula. Estava aprendendo ainda. E ela valorizou tanto esse meu talento que isso me marcou. Criou memórias na minha vida. Então, o aluno chega para mim hoje, Francis, já estou com 1000 seguidores. Isso é importante para ele. Ter 1000 seguidores no Instagram ou no YouTube, para ele é importante. Então, vou valorizar isso no aluno. Então, o que eu aprendi com a Solimar? Ela abriu as portas. Ela viu em mim a possibilidade de uma pessoa para escrever um livro. E ela me deu todo esse apoio. Me ajudou com a escrita do livro. Hoje ela fala assim, Francis, você pode seguir sozinho, mas hoje ainda não me vejo sem ela. Por quê? Ela é como se fosse uma mãe na escrita para mim. Ela que me ajudou, me apresentou. Não que minha mãe não fizesse isso por mim, mas eu olho nela uma pessoa, um exemplo, que ajuda também outras vidas. Então ela me ajudou a minha. Então ela plantou uma semente em mim. E que essa semente possa germinar em outras terras.
Você pensou nesses jogos ou você tirou de algum lugar na internet assim? Quem fez o jogo foi os alunos. Vocês sabiam disso? Que legal. Como assim os alunos, França? Um dia eu cheguei na sala de aula, tava aluno jogando garrafa. Eu olhei assim, gente, isso tá motivado. Eu cheguei na sala, estão numa alegria jogando garrafa. Outro dia estava jogando bolinha de papel na lixeira. E bolinha de papel é engraçado, né? Eu escrevendo a matéria no quadro, vai jogar bolinha. Todo mundo para ver se ele vai acertar. E quando ele não acerta a bolinha? Aí o outro que pegou a bolinha faz o quê? Vai correndo lá pro fundo da sala para também jogar essa bolinha. Eu falei, gente, isso pode, é matemática. Então, são dinâmicas e jogos. Tem jogos que são culturalmente conhecidos. Talvez não de vocês, que é o caso da porrinha. Mas tem muitos jogos aqui que é do dia de jogo da velha. Então, tem algumas coisas que é mais um olhar, uma percepção da pessoa, que é o meu caso. Eu olho para uma atividade, olho para uma dinâmica do jogo e falo assim, poxa, isso dá para trabalhar matemática. Porque para mim, Caleb, o mais importante, Caleb e Isabela, é a alegria do aluno em querer estar em sala de aula, independente do conteúdo que eu vou ensinar. Então o ambiente fica leve e a aula passa rápido, eles nem percebem. Eu sei que você já respondeu essa pergunta, mas como surgiu a ideia para fazer esse livro? Bom, esse livro aqui foi numa live. A Solimar ela me convidou, a outra autora comigo, né? Eu fui ex-aluno dela, ela foi que me acompanhava pelas redes sociais, nunca tinha casado. Eu tinha 17 anos que ela não via. Mas ela me acompanhava pelas redes sociais, sabia da minha vida. Assim como eu sei da vida dos meus alunos pela rede social. E aí ela falou assim, poxa, França, tá fazendo uns negócios legais, né? Aí marcou uma live comigo, a gente começou a conversar. E nessa live eu comecei a falar um pouquinho do que eu tenho desenvolvido no SESI, em outras escolas também. Ela falou, poxa, França, assim que terminou a live, ela falou, França, vamos escrever um livro? Eu escrever livro? Nunca fui pensar. Mas ela falou, não, França, pensa direitinho. Aí eu dormia. Quando eu acordava de manhã, minha cabeça explodia de ideias. Aí eu tinha que pegar o celular e anotar tudo que estava vindo na minha cabeça, e anotando. Então jogos foram criados assim. E aí eu fui escrevendo. Aí, o que a Solimar fez? Ela foi, de certa forma, adequando como a editora precisaria, como se ele deveria ser o livro. Então ela foi ajeitando. Então assim que o livro surgiu. Então eu não posso, de maneira alguma, esquecer o nome de Solimar Silva. Apesar de ela ser professora de inglês, ela até brinca comigo. Não, gente, o livro, França, matemática, matemática, mas ela me ajudou demais. Então não posso esquecer dessa parceria quando eu vou em algum lugar. Sem contar que no inglês a gente tem que aprender, né, os números em inglês, né, pra gente saber. Isso envolve a matemática junto, né? Sim, interessante que ela falou uma coisa comigo na live, foi o seguinte, ela foi estudar álgebra, que é uma matéria em matemática, só que nos Estados Unidos, em inglês. Só que ela, de certa forma, tinha um professor diferente do que ela teve a vida toda. E ela percebeu que a dificuldade dela com a matemática não estava nela. Talvez era quem estava ensinando a ela. Então você entende a importância de ter um livro nessa área para que você possa motivar. Quem sabe futuramente não tem outros Francis, outras pessoas que possam se descobrir em relação à matemática, gostar dela, tomar gosto ao ponto. Pode ser um professor, enfim, mas pode ser uma pessoa que estude matemática de tal maneira que isso influencia no que ele vai seguir como profissão, seja um arquiteto, seja um engenheiro, seja na profissão que for, porque o pensamento matemático ele está aplicado em todas as áreas de conhecimento, como você falou agora no inglês. Vocês meio que já respondem a pergunta, mas eu vou retomar aqui. Qual foi a sua inspiração para tantos jogos legais? Então essa pergunta é muito boa, cara. Mesmo que eu tenha já feito algumas perguntas, respondido algumas como você falou. As inspirações dos jogos, muito delas, parte também da necessidade que eu tenho em sala de aula. Então, nem sempre na sala de aula, na escola que eu vou atuar, eu vou ter uma quadra, eu vou ter um material didático como esse aqui, ó, que nós temos no SESI, ó, em acrílico. Então, se eu vou dar uma aula de geometria, se eu for falar de área e volume, eu peço para as crianças trazer de casa. Eles vão trazer caixinha de leite, eles vão fazer lata de recipiente, de modo geral, que tem a forma cilíndrica, e a gente vai trabalhar. Então, muitos dos jogos, tem um jogo muito legal, que surgiu do aluno, uma dinâmica, copo de frações. Ele surgiu do xilofone, que é um instrumento musical. E aí as notas musicais são frações. Então não teria como não trabalhar. E trabalhar no jogo da memória ainda, porque tinha que ouvir a nota musical, ver que nota que era e fazer as contas.
Pode Tem dar uma muito no livro. Sim, eu posso explicar como é que funciona o jogo. Eu vou ter 7 copos, porque notas musicais são quem? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O dó de novo, mas é só até o si. Certo? Cada nota tem uma proporção de quantidade de água nesse recipiente. Conforme eu vou bater a colher, ou seja, o objeto de metal na boca do copo, se for aquelas taças de cristais, é só passar o dedo, né? Mas a gente não tem taça de cristal, vai no copo americano mesmo. Quando você bate a colher, emite um som. Então, cada vez que você bate num copo, é uma fração. Então, a gente pede para o aluno, eu vou bater em 2 copos, eu vou dar o resultado da soma da fração, ele teria que falar que nota que é. Mas essa atividade é atividade legal, mas tem que trabalhar bastante. Das notas? É. Nossa, que legal. Então, tem muita atividade assim. Você consegue fazer, por exemplo, um jogo usando tipo esses aqui? olhos? Sim. Já brincaram de Minecraft? Não fala Minecraft com vocês, né? Deixa eu perguntar para vocês. Isso aqui, vocês concordam que ele seria 2 quadradinhos desses? Suponha que seja 2 quadradinhos desses. Quase 2, né? 2 quadradinhos desses. Todo Minecraft, ele é relacionado a blocos. Vocês utilizam blocos para construir o quê? Qualquer coisa, se vocês quiserem, ou até mesmo cavar, certo? Tem que imaginar que esses quadradinhos são os quadradinhos do Minecraft. E aí eu vou pedir para o aluno ver quantos quadradinhos seria necessário para construir a sala deles. Então eles vão pegar esse quadradinho e vai virar unidade de medida. Aí, se eu calcular o volume ou a área de um quadradinho desse, ele consegue saber qual é a área total da sala. Um simples quadradinho. Isso que é o padrão, isso que é o metro, isso que é uma medida. E aí, pode experimentar. E aí, juntando tudo isso, tem um metro, polegada, tem quilômetro, tem milímetro, tem centímetro. Isso aí, são unidades de medidas. Então, de modo geral, às vezes as pessoas se pegam pensando assim, a ideia do livro também, agora falando um pouco para professores, é para ser algo prático. Eu cheguei na sala de aula, eu vou ver, isso aqui eu posso fazer do 6º ao 9º ano. E estou na turma de 7º ano. Aí ele coloca, aqui eu vou expressar o assunto de expressão numérica, operação matemática, é o que ele julgar necessário. 50 minutos eu faço toda essa atividade. Opa, 50 minutos. O que eu preciso? Caixa de papelão, folha 4, marcador de quadro que eu pilou, ou giz, o fita adesiva, cola, e tudo isso aqui na escola. Eu vou fazer essa atividade hoje. A ideia é essa, ser um livro prático. E mudando um pouco de assunto, mas falando que se for do Minecraft, eu lembro que, inclusive, aqui no SESI já teve recurso na pandemia que a gente tinha uma Minecraft Education, e eu acho muito legal, porque isso incentiva a criatividade. A gente também, com esses recursos, a gente consegue fazer contas, porque também no Minecraft Education tem mais coisas, tem também ciência lá que você consegue fazer mais coisas. É um Minecraft. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu trouxe um assunto de algo que vocês gostam. Como é que já ficaram motivados? Você sabia que eu já fiz uma aula toda no Minecraft? Que legal. Quer saber como é que foi? Vamos. O rosto da Isabela ficou assim, que legal. No ensino médio, nós temos uma coisa chamada Clube de Matemática, que é um itinerário. É para você trabalhar a matemática de uma maneira diferenciada. E eu fiz toda uma propaganda para os alunos virem estudar comigo, sabe que dia? No sábado. Eles iam no sábado estudar, porque tinha laboratório de informática e usavam o quê? Minecraft. O que você fez nessa atividade, então? Eles iam construir a empresa do sonho deles. O que eles queriam para a vida futuramente, eles iam construir. Só que não é só a empresa tem que ter algum lugar, tem que ter. Sim. Eles iam construir a cidade. E nessa cidade eles viram o que não podia faltar? Escola, não podia faltar supermercado, shopping, parque de diversão. Então, isso tudo eles iam... Tinha que ter praia também, que eles falavam. Isso tudo eles iam construir em conjunto. E cada um ia construir a sua empresa. E aí, a culminância desse projeto seria na Feira de Ciências, onde todo mundo poderia visitar a cidade deles e os empreendimentos que eles montaram. Francis, teve isso? Não, infelizmente, ao longo do caminho, a gente perdeu o laboratório de informática, mas nada impediu da gente desenvolver a ideia. Então, quando eu falo de Minecraft, uma coisa que vocês gostam, isso também cabe ao professor. Agora falando para os professores. O colega também, ele precisa se atualizar. A gente, como professor, a gente não pode ser professor antigamente. Hoje tem inteligência artificial, tem coisas que eu também uso em sala de aula. Eu dou aula de matemática usando inteligência artificial. O aluno tem aquele recurso e ele já usa no seu dia a dia. Claro que vai ter escola que eu tenho laboratório de informática. Então eu vou usar isso. Vou chegar no primeiro dia de aula numa turma, vou querer saber como é que eles estão em relação ao conteúdo. Bom, eu vou usar um dado. Esse dado
Todo mundo da idade deles conhece o Beyblade. Falou Beyblade, né? Então isso aqui vai ser o Beyblade matemático. Eles vão jogar o dado. E ali eu vou diagnosticar se eles sabem somar, subtrair. Então isso aqui também está no livro. É uma atividade simples, mas também tem. Então não preciso de muito recurso, não preciso de um laboratório de informática. Eu posso ter um simples dado. Eu posso apenas um pilô e um quadro. O que vai precisar? Da motivação, da animação do professor de fazer algo diferente, porque aquele aluno merece. Ele merece realizar seus sonhos e merece também uma matemática de qualidade. Uma das menores coisas que você aprende é uma que mais marca a gente, né? E quando você se coloca no lugar do aluno. Então, eu estou aqui conversando com vocês, eu não pensei em falar em Minecraft, mas eu olhei para a carinha de vocês. Quando eu falei Minecraft e ganhei esse sorriso, eu não podia deixar de contar essa experiência que eu tive com o ensino médio usando Minecraft. O que é esse QR Code na sua vida? Isabela, ela é... Isso aqui é uma dica para vocês. Tenta imaginar que eu estou num lugar e preciso me comunicar, beleza? Eu preciso, de certa forma, saber dialogar com as pessoas e tudo mais. E o que a pessoa se interessou pela pessoa? O que a pessoa te pede? Contato, o telefone, quer saber de onde você é. Então esse aqui é meu contato. Quando a pessoa vem aqui, e aqui também, ó. Quando a pessoa vem aqui com o QR Code escaneia, ela já vai ter meu telefone, meu e-mail, meu Instagram, meu canal do YouTube. Vai ter coisas principais de uma página que eu deixo para eles, para que eles possam falar assim: eu conheci o professor França, eu quero mandar uma mensagem, eu quero ligar para ele. Então eu vou lá rapidamente, estou numa correria, um monte de gente vendo, eu só mostro isso aqui, a pessoa escaneia e tem meu contato. Prático, fácil. É prático, então se atualizar, né? Uma coisa da tecnologia de hoje em dia, que a gente não pode deixar de ir pra trás, como você tinha dito, que a gente precisa da escola. A camisa não deu muito certo não, porque fica mexendo, né? Aí, mas o bottom deu certo. O bottom, sim, quer. Agora é outra pergunta. Nós escolhemos o jogo da garrafa também para nossa maratona da matemática que né? É divertido? É muito divertido o jogo da garrafa. Quando a gente entra na nossa sala, sempre tem alguém jogando garrafa pra cá. E a gente, sempre quando a gente aprende alguma coisa, é mais divertido a gente se divertindo com ela. Por exemplo, a matemática, a gente vai se divertindo, como esse livro mostra, muitas coisas. Então, aí esse jogo da garrafa foi aquilo que eu falei com vocês. A inspiração veio chegando em sala de aula e tinha alunos jogando a garrafa. E eram alunos que eram muito agitados. E a garrafa todo mundo fica como? Quietinho. Agora eu peguei essa agitação no jogo da garrafa, como você citou, e para quem está assistindo a gente, ouvindo também, é uma garrafa muito simples, é você jogar a garrafa com uma quantidade de água, essa garrafa tem que cair em pé. Só que essa emoção de botar a garrafa em pé, quer dizer que você conseguiu vencer uma etapa. Essa etapa permite que o seu companheiro de equipe vá ao quadro e finalize algum processo, ou seja, uma expressão numérica, alguma coisa. Só que a outra equipe também está virando a garrafa. E se eles colocam a garrafa em pé, imediatamente tem que fazer você parar. Nós pensarmos isso na nossa vida. Vai ter momento que nós vamos ter adversidade, mas a gente não pode deixar a adversidade impedir o nosso sucesso e o nosso crescimento. Concordo. Inclusive, agora falando sobre o desafio da garrafa, você está convidado para fazer uma partida com a gente no sábado, hein? Estou orgulhoso por isso. Eu tenho certeza que eu vou perder, porque depois que eu vi esses dados aqui, com a tia Débora com vocês em matemática, eu falei, gente, tá melhor que muita turma de nível mais avançado que vocês que eu dou aula. Vocês estão de parabéns, tá? E eu vi também que essas formas geométricas, vocês aqui, ó, sabem de cor e salteado também. Meus parabéns, tá? Eu vou adorar isso com vocês, sim. Você já conheceu algum famoso na área da educação? Olha, eu conheci sim os meus alunos. Para mim, os meus alunos são as pessoas mais famosas. Por quê? Nesse meio, infelizmente, Isabela, vou falar o lado ruim. Tem pessoas que são muito orgulhosas. Não, eu sou tal, eu fiz tal coisa. E tem matemáticos que são verdadeiros matemáticos. São aqueles que têm o prazer de compartilhar o conhecimento. Não é porque eu sei X, Y, Z, quer dizer que eu seja melhor que você. Sim. Então, quando eu falo que o matemático mais famoso são os meus alunos, porque são, de certa forma, meus aprendizes. Então, se eu conseguir ensinar meu aluno, eu me sinto feliz por ele. Então, para mim, ele é meu melhor e meu maior famoso na matemática. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, no modo social, conheci algum matemático famoso, eu considero a Ana Maria Calef, Sim. que é uma matemática mulher, ela é da UF,
E ela desenvolveu vários jogos para alunos cegos. E ela é muito assim, uma pessoa assim, muito quista no meio matemático. E o Biratan Drambosi, que é o cara que trabalha na etnomatemática. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele, mas não conheceu pessoalmente. Mas é excelente matemático também, nos deixou. Porque também, agora mudando um pouco de assunto, falando pesado também, né? Não adianta você, tipo, você como uma pessoa, professor, não dando direto pra ninguém, você pegar e falar, isso, aquilo e X é igual a y fulano, e vai embora. Você tem que não adianta. É explicar para o aluno, quer ver hoje eu dei aula de falando de função novamente, né? Eu dei aula de função, explicar simples para vocês. Já viu o cartão que você compra no mercado? Já. Você vai lá, tem o seu cartão, você passa no mercado, fez sua compra. Eu também tenho meu cartão. Você acha justo você passar o seu cartão e tirar da minha conta? Não. Na função, você entende que tem algo que recebe e algo que paga. Isso é uma função. Eu estava ensinando função hoje sobre festa junina. A pessoa dançando um com o outro. O par. Então, quando você tem uma função, você tem relações acontecendo. Então, o conceito de função tem um conjunto. Vocês entendem conjunto, certo? Quem define o conjunto são seus elementos. Então, tem a quantidade de número ali que se relaciona com o outro. Por que esse número não pode ser pessoas que estão se relacionando? Por que isso não pode representar uma situação da nossa vida no dia a dia? E aí eu conquistei a turma. Sabe qual foi o trabalho deles? Criarem uma história. E nessa história, eles vão explicar o conceito de função. Injetora, sobrejetora, bijetora. Eles vão pegar um conceito matemático que é tão abstrato, às vezes, vão tornar uma coisa leve. Uma encenação em casa de um casal ou numa festa junina. Uma curiosidade também que eu queria saber, nessas provas você bota algum jogo para eles resolverem alguma coisa assim? Tipo, alguma coisa na prova, o que acontece? Eu não gosto muito de prova. Né? Eu acho que prova é ruim para fazer. Sim. E é ruim para elaborar. Né? Então eu acho que a prova não é o melhor método para avaliar ninguém, mas é a prova que de certa forma é um concurso de modo geral. Então o que eu faço numa prova? Na minha prova eu gosto muito que o aluno gabarite. Então essa prova é muito fácil. Não é assim. É no sentido que eu vou conseguir avaliar aquele aluno que tirou 6 e foi para 8, ele vai ganhar um parabéns. Aquele que tirou 10 e foi para 8, eu vou chamar a atenção. Aquele que tirava 3, tirou um 5, eu vou dar um super parabéns, porque ele evoluiu. Mas em respondendo a sua pergunta, de modo geral, na prova eu não coloco o jogo, mas eu coloco questão bônus, para aquele aluno se sentir desafiado. Então, se a prova vale 50, eu vou botar 1 ou 2 questões a mais. Para aquele aluno que é muito bom, já fez tudo e não ficar assim, já acabou. Ele vai lá e, de certa forma, faz o quê? Faz a questão bônus. Ele vai ganhar ponto a mais? Sim e não. Se ele errou alguma questão anterior, essa questão bônus é um bônus, ajuda ele. Mas, para mim, a melhor prova é o que está nesse livro, Recuperando Pontos. Claro que eu não posso fazer o Recuperando Pontos, e eu sempre tomo um tempo maior para falar sobre esse projeto, que inclusive a Rede Globo, né, foi na nossa escola, há 2 anos atrás, e fez uma matéria só sobre o Recuperando Pontos. O que eu Recuperando? Posso explicar para vocês? O que seria? Isabela, você estudou muito. Você virou a noite em claro estudando. Sua mãe te ajudou estudando e aí veio a prova. Verdade. Aí veio a prova você... deu branco, esqueci isso. Você estava nervosa. Não aconteceu? E aí vem aquela nota, você... o professor que estava do outro lado... Nossa, eu disse que essa prova, eu esperava tanto que a Isabela ia bem. O que aconteceu? Então tem frustração do professor, tem frustração do aluno. Ou Recuperando Pontos, vem para acabar com isso. Você vai continuar fazendo a sua prova, você foi mal, eu vou te entregar a prova, sua nota baixa, você vai ter de 3 a 5 minutos para analisar a sua prova que você não conseguiu fazer. Óbvio que você sabe a matéria. Você vai olhar e vai ver que errou bobeira porque estava nervosa. Você vai ao quadro fazer aquela questão. Concordo. E quem vai dar o veredito é a turma. Ela merece, pessoal, ganhar a questão? Merece. Aí eu vou deixar a sua nota, eu vou colocar mais RP1. Você pode ir mais de uma vez no quadro. Para você recuperar realmente os pontos que você perdeu. Recuperar a prova toda. Pode. O 6º ano, uma vez, fez a prova inteira no quadro. E eu nem precisei corrigir a prova. Eles mesmos. E sabe o que é o legal do Recuperando Pontos? Aquele aluno que não conversa com o outro. Tipo, suponha que a Isabela não gosta do Caleb. A Isabela também não gosta do Caleb. Né, Caleb? Um não gosta do outro, mas o Caleb sabe aquela questão. A Isabela tem que quebrar a timidez. A Isabela tem que chegar até o Caleb e se comunicar. Pedir para o Caleb ajudar ela. Isso é muito comum, porque às vezes o Caleb é bom em matemática e você é bom em português. Então tem essa troca. Então, Recuperando Pontos, para mim, é um método de avaliação que ajuda demais.
Claro que ele também passa por uma prova. Você tem que ir na prova, você não foi bem. Aí o professor vai fazer recuperando pontos, você vai ao quadro e recupera pontos. Eu sempre tenho recebido muitos elogios em relação a esse projeto. Inclusive eles falam assim, poderia falar com o professor fulano de tal, né? Fazer o recuperando pontos, né? Entendeu? Mas o recuperando pontos ele é feito para uma das avaliações. Eu não acho legal para todas. Senão o aluno ele já vai se acomodar no recuperando pontos. A ideia não é essa. A ideia é realmente que o aluno que se frustrou, estudou demais da conta e aí foi mal na prova. O professor que fica feliz porque vê que o aluno demonstrou conteúdo no quadro. Você já fez alguma prova de canguru? Não, ainda não. Eu estudei. Só que aí na hora que eu fui fazer, me deu um branco, eu não consegui fazer e eu ganhei medalha de prata. Isso porque eu tava muito nervosa. Eu me acalmei, fiz a prova e ganhei uma medalha de prata. Chances, quais esses jogos africanos vermelhos? Então, como eu estava falando com vocês de modo geral no livro inteiro, a gente tem que valorizar a cultura de outros povos, principalmente a cultura africana. A nossa cultura, ela tem a predominância de ser europeia. Então, até mesmo a matemática, ela tem muitos conceitos que vieram de cultura do povo europeu, né? Então, na África, há muita matemática. E eu não poderia deixar de falar dos jogos africanos. Então, imagem foi o que não faltou. Foi nos jogos africanos. São jogos de tabuleiro. Muitos desses jogos na África jogam no chão e pegando semente. Eles pegam semente e o chão para desenhar um tabuleiro e fazer, de modo geral, os jogos. Então, a ideia do jogo africano é para o professor trabalhar a matemática em sala de aula e, ao mesmo tempo, valorizar essa cultura tão rica, que a predominância no nosso país de pessoas de descendência africana é enorme. E aí nós esquecemos disso. E aproveitar e dizer que vocês estão de parabéns na função de vocês. É a segunda vez que eu sou entrevistado por alunos. Não, terceira. E eu posso dizer que das 3 entrevistas, essa foi a melhor. E foi a que eu mais gostei. Porque é gostoso olhar para vocês e ver o interesse, a empolgação, o envolvimento de vocês em perguntar, em querer saber do assunto. Não é? Vocês perceberam que não é só um livro. Vocês perceberam que vai além do livro. O livro também não é algo assim, é um super livro. Não. O livro é uma proposta. Não é a melhor, mas é algo diferenciado e que pode ajudar futuros alunos e principalmente os professores desses alunos. E quem sabe, daqui a alguns anos, o meu objetivo, o meu desejo é que futuros matemáticos falem, Francis, eu estava no fundamental, estava no ensino médio e foi me apresentado o seu livro. Eu me lembro que eu fiz o jogo da garrafa, Francis, e aquilo me buscou a querer estudar matemática. E hoje eu sou um professor de matemática porque o meu professor me incentivou. Da mesma forma que a professora Carla Lanza, ela não fazia jogos dinâmicos na sala de aula, mas ela tinha um cuidado, um carinho com a prática docente dela, de dar aula, que me cativou. Eu falei, poxa, eu quero isso para mim. Porque todo mundo gostava dessa professora. A gente entrava em sala de aula, a gente ficava feliz de ter ela com a gente. E até hoje ela é viva. A professora Carla Lanza, ela é viva. E eu sempre falo com ela, troco uma ideia com ela, e é gostoso saber que a minha professora, eu posso comunicar, conversar com ela e falar de assunto que a gente gosta, que é a matemática. E de vocês, que são nossos alunos. Eu tenho vontade de dar uma salva de palmas, vamos deixar pro final, mas é isso, né? E acho que tem mais perguntas, deixa eu ver. Aqui. E o que você mais gosta na matemática? O que você acha? Essa pergunta é boa, hein? Rapaz, eu nunca parei para pensar no que eu mais gosto. Eu gosto de ensinar qualquer matéria. Tem aquelas matérias que o professor tem dificuldade. É normal, a gente não sabe tudo. A gente pega o livro lá, olha e tenta ajudar. Mas a matéria que eu mais gosto são as 4 operações. Mais, menos, vezes, dividido. Mas, Francis, isso aí é fim de sei lá, é terceiro ano, segundo ano. Mas no ensino médio, quando você consegue ensinar para o aluno, ele aprende, mesmo com os anos anteriores que ele não aprendeu, isso é muito bom. Verdade. Mas eu sou apaixonado pela geometria também. Pode falar? Pode falar. Cara. Eu gosto muito de geometria também, acho muito legal. Mas é importante você reforçar essas 4 operações, por conta que, inclusive, a minha irmã, que fala às vezes isso, muitas vezes ela já falou comigo que para você entender um texto, você, por exemplo, um texto, dando ideia, assim, falando português, você sabe. Para você entender, por exemplo, um texto, você tem que ler 3 vezes. Isso. Para você entender uma conta, você tem que reforçar mais e mais e mais durante por exemplo, nem que seja um ano inteiro. Mas você tem que reforçar, porque se
só ensinar uma vez e for, você não vai entender. E como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Você tem que reforçar, você tem que lembrar, inclusive para isso, que provavelmente tem a aula da matemática, né? Ai, meu Deus, deixa eu lembrar, a maratona da matemática. E é isso. Aí a Isadora, acho que tem mais uma pergunta pra ela. Eu faço aula de música e meu professor, ele sempre fala assim, quando eu não entendo uma coisa, eu sempre erro, ele fala assim, ó, a prática leva à perfeição. Concordo. E eu sempre pratico, aí eu consigo. Então, você falou tudo que a gente precisa no aluno que vai estudar matemática. É praticar. E instrumento musical também. Então, quanto mais você se dedica àquilo, você desenvolve. Então, como eu vou me dedicar a uma coisa que eu não gosto? Como eu vou me dedicar a uma coisa que eu não sinto vontade? Então, é isso que eu dou recado para os professores. Vamos se dedicar a coisas que façam diferença na vida dos seus alunos. Tenta imaginar o quanto esse aluno tem dificuldade, o quanto ele sofre para estar ali na sala de aula. Ele já tem medo, ele chega em sala de aula às vezes com trauma do professor anterior e ele sofre com a matéria. E quem sabe você, colega, amigo, professor, tem alunos como esses aqui, que tem o Caleb e a Isabela, que não tem medo de perguntar para o professor de matemática. Mas será porque eu dei medo nele? Eu assustei vocês? Não. Mas se deixar eu assusto, não? Então, por que a gente vai ser carrancudo? Por que a gente tem que botar o nosso título, o nosso currículo, tudo que nós fizemos na vida como pressuposto para dizer que nós somos melhores que vocês? Pelo contrário, ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que a diferença de mim para vocês, além de estar faltando cabelo, é que eu sou mais velho, eu tenho mais tempo. Isso aí, olha só. Caleb resumiu o que eu falei: capacitação e idade. Não quer dizer que eu tenho idade e seja suficiente, mas você se capacitar para algo. Então, o livro, ele surge nessa necessidade. Eu espero que ele alcance outras vidas, que as pessoas não tenham medo de se reinventar. Então, na minha camisa, eu sei que tem tanto broche aqui, não deu para ler, né? Mas a primeira coisa que eu coloquei foi: vamos tentar algo diferente? Você ainda tá com ele? O quê? O broche do oficial diferente. Não, a camisa. Vamos tentar algo diferente. Concordo. É essa a proposta. Então, vamos tentar algo diferente. Eu acho que se você que gosta de matemática ou gosta de ser um professor, nosso objetivo de estar aqui, Caleb, é porque a gente tem vocês. Nós temos alunos. Se não fosse os alunos, não existiria o professor. Se não fosse vocês, não teria pai e mãe. Então, vamos fazer diferente, vamos olhar com carinho e para que futuramente tenhamos grandes profissionais e, por que não, grandes professores que vão ajudar os seus alunos a desenvolver e a realizar os seus sonhos. Porque, inclusive, na minha opinião, na sua própria camisa, com a camisa legal, numa das partezinhas ali no canto, tem um buraquinho com um símbolozinho de divisão triste. Isso, aí a proposta é essa. E aí, na minha opinião, meio que você consegue, ele não está conseguindo entender a matéria. E é importante você reforçar, como eu disse, para todo mundo entender, todo mundo ficar bem. E aí é importante também eu esqueci o nome que você falou, somar pontos, alguma coisa assim. Recuperando pontos. Recuperando pontos, eu acho que é importante também. Porque não adianta quanto que você foi ver na prova, não adianta quanto que você tirou nota, não adianta, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo, eu estudo em muita escola, eu estudo isso aqui. O que importa é a sua capacitação e a sua idade. E importante, Caleb, citar isso aí, Caleb, mas vai um recado em relação à prova. Quem estiver assistindo a gente, né? A prova não é para avaliar vocês. A prova é para avaliar o professor. É para saber se eu conseguir ensinar a vocês. Se eu dou uma prova, todo mundo vai mal, a culpa é de vocês ou do professor? Ou tem um ruído nesse meio caminho. Então eu vou dar a prova e eu falo, gente, a prova não é para avaliar vocês, a prova é para me avaliar. Então eu fico triste quando eu vou corrigir as provas e não tem aluno que gabaritou. Eu faço a prova com esse intuito. Então 2 ou 3 sempre gabaritam. Isso é legal, isso é gostoso. Quer dizer que eles desenvolveram. Então, quando eu falo que eu não gosto de fazer a prova e nem de elaborar a prova, é porque a prova não é o suficiente. A prova é um método de avaliação. Agora, o recuperando pontos, ele demonstra que aprendeu. O aluno tem que vencer o medo. Ele tem que ir na frente do quadro, ele tem que apresentar o que ele errou, mostrar o que ele errou e como seria o certo. Você percebe quanto... E a turma que está vendo, eles têm que demonstrar o conhecimento para ver, ela fez certo. Não, eu fiz de modo diferente. Posso ir ao quadro, Franz, e fazer? Pode, aquela pessoa também recupera o ponto. Entendeu? Então, a matemática, ela é linda por causa disso. Nós temos vários caminhos para chegar naquela resposta que nós queremos.
Francis, deixa um recado para quem está nos assistindo sobre a importância da matemática na nossa educação. Né? Acho que o recado que eu posso deixar para você que está assistindo é difícil até de falar, mas eu estou emocionado aqui hoje de estar sendo entrevistado por vocês dois. Tá? Vocês estão de parabéns, também a professora Débora e outra professora que eu esqueci o nome. Lenira. Que é a Lenira também. Tiveram essa iniciativa. Eu acho que todos os professores que estiverem vendo esse podcast, estiverem vendo esse vídeo, eles também estão emocionados com a nossa fala. Qual é a sua idade, Isabela? 10. 10 anos. Sua idade, Caleb? 10 também. Então, crianças de 10 anos tendo que realizar um trabalho de um adulto. Isso demonstra cultura, demonstra aprendizado. Então, o meu recado é o seguinte para os professores. Vamos fazer algo diferente? Vamos tentar fazer o nosso trabalho, o nosso ofício. Eu sei que ganhamos muito pouco. Eu sei que você gostaria de ganhar mais, eu também gostaria de ganhar mais. Mas assim como o médico cuida de vidas físicas, nós cuidamos de sonhos. Então nós precisamos ajudar os nossos alunos a alcançar os seus sonhos, independente de dinheiro, independente de salário. Nós estamos lidando com vidas, com pessoas que merecem respeito. Não é o meu título, não é porque se hoje eu faço um doutorado, não é porque eu sou um doutor, se eu dei aula no ensino superior, isso não quer dizer nada. Se eu não sou capaz de chegar para a Isabela e perguntar, Isabela, quanto que é 2 mais 2? E a Isabela falar, é 5. É 5, Isabela? Não, ela sabe que não é 5, porque ela tem o conhecimento do assunto. E é isso que é importante. Antes de terminar, você tem alguma pergunta? Não. Antes de terminar, eu quero fazer um pedido para a produção. Será que tem como a gente dar salva de palmas para o Francis? Vamos para vocês, gente. Obrigado, tá? A gente que agradece, né? Muito obrigado. Foi muito bom fazer esse podcast hoje com você. Foi muito bom conversar com você, descontrair um pouco, saber muitas curiosidades que provavelmente a gente não saberia ao longo da vida, caso não tivesse feito. E é isso, né? Até a próxima. Tomara que a gente se encontre novamente, que a gente... obviamente a gente vai se Eu encontrar. quero que você seja meu aluno futuramente, se Deus quiser. Já está estudando junto. Acho que ano que vem eu vou estar. Mas bom, é isso. Muito obrigado. Que estejamos de novo e que foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Muito obrigada, até a próxima e obrigada a todos que nos assistiram. Tchau.